Oi, oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de julho. Em julho teve maratona literária e eu li muita coisa legal durante o mês, então acabou sendo um mês bastante produtivo e com até algumas surpresas, assim, livros que começaram não tão legais e que depois me surpreenderam que a história conseguiu me conquistar. Mas vamos por partes. Durante a maratona literária 12 horas mais 12 horas, que é uma maratona 24 horas que eu faço aqui no canal, vou deixar o vídeo do vlog nos cards pra quem quiser assistir, eu li Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Nesse livro a gente vai acompanhar 3 exploradores que descobrem a existência de um país só de mulheres, né? Daí o título Terra das Mulheres. E aí eles decidem ir pra lá. Só que como eles são de uma realidade, né, extremamente machista, a gente está falando aqui de um livro que foi publicado em 1915, eles, né, chegam lá com algumas expectativas. A principal delas é de que o país vai ser desorganizado, porque mulheres são histéricas, né, mulheres não conseguem conviver muito bem umas com as outras na visão deles, e eles chegam lá e se deparam com o inesperado, né, então a gente vai acompanhar aí esse contato entre essas duas culturas diferentes. E um desses personagens é o mais machista de todos, assim, o Terry. Eu até reclamo bastante dele no vlog. E assim, ele diz coisas bem revoltantes. E, enfim, assistam o vlog que vocês vão entender que eu fiquei pistola com esse personagem. E eu não vou falar muito mais desse livro aqui pra vocês, porque vai sair resenha dele aqui no canal na próxima terça-feira, às 18 horas. Então, anotem aí, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês não perderem a resenha desse livro. Uma última informação que eu acho que pode interessar aí vocês a respeito desse livro. Foi ele que inspirou o criador de Mulher Maravilha a criar ali Themyscira e a Ilha das Amazonas. Então, isso, quando eu fui comprar esse livro e eu li isso aqui na orelha, já me interessou na hora. Foi isso que me fez decidir comprar esse livro, porque a sinopse já era interessante, mas quando eu vi que o criador de Mulher Maravilha se inspirou nessa história, eu falei, eu vou ter que comprar pra ler. Além disso, é uma leitura super levinha de fazer, então eu recomendo bastante. Ainda durante a maratona, eu li a HQ Pulsar, do quadrinista Arthur Garcia. Essa é uma HQ nacional de super-herói. Eu achei muito interessante. Eu gostei tanto dessa HQ que eu já fiz resenha dela aqui pra vocês. Vou deixar o vídeo nos cards. Assistam lá que essa é uma HQ bastante interessante. Eu gostei também bastante do traço. Deixa eu procurar aqui uma parte pra mostrar pra vocês que não dê muito spoiler. Deixa eu ver o início aqui, talvez. Aqui, ó. Eu gostei bastante do traço do autor. E a premissa é de que a ditadura militar faria com pessoas com poderes especiais, né? E é bastante interessante, né? Esse personagem, ele vai voltar à vida depois de anos e aí a gente vai acompanhar como que ele vai lidar com isso. É bem interessante, eu recomendo bastante. Se vocês conseguirem ter acesso a essa HQ, não percam a oportunidade de ler ela, porque é muito legal. Eu sou assinante do Turista Literário e na malinha de aniversário, vou deixar o vídeo de unboxing nos cards, veio um livro baseado na história da Pequena Sereia. Eu já vou falar desse livro ainda nesse vídeo. E eu pensei, bom, eu já conheço a história original, porque eu já assisti vários vídeos falando que a história da Disney não era bem assim, então eu acredito que a essa altura do campeonato todo mundo já saiba o final da história original, né? Mas aí eu pensei, bom, não me custa nada ler a história original, né? Aí eu li em e-book, eu comprei um e-book da editora Wish, vou deixar a capinha aparecendo aqui do lado, e li, é um conto curtinho. A edição que eu comprei tem 72 páginas, mas aí é que tá. Algumas partes do e-book tinha alguns pontos repetidos da história, que eu não sei se acontece isso mesmo no original, em algum outro texto de outra editora, ou se realmente foi um erro ali na hora de produzir o e-book. Mas eu ignorei essas partes e continuei lendo a história. Assim, gente, a história da Pequena Sereia, ela sempre me pareceu muito bizarra. Eu gostava quando eu era criança, eu assistia a animação da Disney e tinha um desenho também, né? Aqueles desenhos que a Disney fazia dos seus filmes de animação, teve Timão e Pumba e teve um da Pequena Sereia e eu assistia muito. Só que conforme eu fui crescendo, essa história
começou a me parecer bastante bizarra. E assim, né, eu tô meio assim pra assistir o filme. Eu espero que a Disney mude um pouco essa história aí, porque, né, a Pequena Sereia é uma personagem que desiste de quem ela é. E assim, o original é mais bizarro. Todo mundo sabe que a Disney suavizou, né? Mas assim, a Disney suaviza e suaviza em muito as coisas. Por mais que a história da Disney, pra mim, já me pareça um pouco errada pra essa questão, né? Dela desistir de quem ela é por causa de um cara. Mas assim, o original, sinceramente, tem uma passagem em que ela já fez a besteira que ela fez, né? E o príncipe, a passagem diz mais ou menos o seguinte, que o príncipe autoriza ela a dormir numa almofada na porta do quarto dele. Tipo, ele trata ela igual um cachorrinho, sabe? Então, é muito bizarra a história, mas eu gostei da leitura, assim. O autor não escreve de um jeito muito difícil, ele vai direto ao ponto. Mas é uma história bizarríssima. Durante todo o mês aí eu fui lendo Corações de Neve, que é o segundo livro da nossa leitura conjunta da série Dragões de Éter. O diário de leitura com spoilers já saiu pra vocês aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards. Assistam lá, porque deu um trabalhão de fazer. E assim, gente, foi um prazer voltar nessa história. Desse segundo livro aqui, eu confesso que eu esqueci muito mais coisas do que eu tinha esquecido do primeiro. Então, assim, eu me deparei com algumas surpresas ao longo da leitura, que acabou sendo muito gostoso. Teve um acontecimento especial aqui, que por algum motivo eu achava que acontecia em Círculos de Chuva, que é o terceiro livro. E quando eu percebi que era que eu sofri bastante, mas é aquela história, né? Rafael Dracon, vocês já sabem o quanto que eu gosto desse autor. Assistam um diário de leitura. Pra quem nunca leu e quer conhecer essa história, eu recomendo já direto. E eu vou começar a soltar as resenhas sem spoilers depois que o projeto acabar, tá? Então, fiquem de olho por aqui. E mais uma vez vou repetir, se inscrevam para vocês não perderem quando essas resenhas começarem a sair. Minha última leitura concluída inteiramente no mês de julho foi o livro da Malinha do Turista Literário, que é A Bruxa do Mar, da Sarah Henning. Se eu não me engano, esse livro vai ser publicado aqui no Brasil em outubro pela HarperCollins. O Turista Literário antecipou o lançamento desse livro para os assinantes e ele é uma versão da história da Pequena Sereia. Ele é um livro muito bem escrito, o autor escreve de um jeito muito gostoso de ler, os capítulos são curtinhos e o livro tem 287 páginas, mas aqui no final é agradecimento. Então são 283 páginas de história mesmo. E como os capítulos são curtinhos, a gente fica nessa de mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. E quando você vê, você já leu quase que o livro todo. Então isso é um ponto muito positivo. Só que assim, no início dessa história, quando a gente não tem tantos elementos assim, o romance que tem aqui, ele é meio sem pé nem cabeça. Depois, no final, a autora parece dar conta disso. Parece, assim. Parece ser proposital esse romance ser sem pé nem cabeça. Mas mesmo assim, eu fiquei meio sem entender qual a necessidade daquilo. Porque ela parece esperar que a gente confie aqui numa construção que foi feita antes da história começar. Então, por isso a gente não consegue comprar esse romance, porque pra gente que tá lendo a história, ele surge do nada. Além disso, a protagonista, que é a Eve, ou Eve, o nome dela é Evelyn, gente, então assim, não sei. Ela fica o tempo todo, ai, mas ele é tão lindo, ai, mas ele é tão bonito, ai, mas ele é tão galante, ai, 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 ai. E assim, adolescente fazendo adolescentice, sabe? Não, a gente não consegue comprar. Uma outra coisa que eu achei meio problemática, ou sei lá, desperdício de página, entre muitas aspas, é que ela gasta muitas páginas aqui segurando um mistério que, sinceramente, eu consegui adivinhar lendo a sinopse. Eu não tô de sacanagem. Quando ela revela isso, eu falei, tá, mas eu adivinhei isso na sinopse, e aí? Eu acho que ela poderia ter segurado mais como suspense as motivações da personagem, porque é isso que fica interessante de ler. No momento em que o mistério é revelado, que eu já sabia no início, mas tudo bem, a gente começa a se questionar o porquê que aquela personagem está fazendo aquelas coisas. Então, isso de repente seria interessante, ela fazer um certo mistério, porque é isso que faz o livro ser interessante.
O livro estava se encaminhando para ser um livro 3 estrelas, mas aí o final dele me ganhou e eu dei 4 estrelas para ele. Porque primeiro eu tava achando que ele era uma coisa, e aí disso eu não posso falar, porque senão vai ser spoiler. Depois eu achei que ele ia propor uma inversão de papéis entre mocinhos e vilões, sabe? E aí ele me ganhou nesse sentido, então por isso eu dei 4 estrelas pra ele. Uma coisa que eu achei meio problemática e, enfim, que eu acho que faltou para complementar e deixar essa história ainda mais interessante é que a autora utiliza aqui termos que parecem ser, eu não entendi muito bem se são do folclore dinamarquês ou se são da mitologia que ela criou aqui. Sendo uma coisa ou outra, ela precisava ter inserido no glossário, porque o texto por si só, ele não dá conta de explicar. Assim, ele explica, mas não é aquela explicação satisfatória para você entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. E quando isso acontece, é legal o autor inserir um glossário no final do texto para que, né, os leitores consigam ter mais informações a respeito daquela mitologia, porque é uma mitologia muito interessante, só que ela parece incompleta, porque não tem esse glossário explicando o que são essas coisas. E assim, mesmo se for do folclore dinamarquês real, isso precisa estar aqui, porque ela está usando isso. Eu posso pesquisar? Posso, mas se ela está utilizando isso e isso não é de conhecimento da maioria dos leitores dela, isso precisa estar no texto. Agora vamos falar das leituras em andamento. Eu continuo ouvindo o audiobook de Foley, mas assim, eu tô em doses tão homeopáticas que eu só vou mencionar aqui, porque não lembro onde é que eu tô. E também continuo lendo Pequenos Incêndios por Toda Parte. Na verdade, assim, eu comecei esse livro no início do mês, li até a página 34 e fui ler outras coisas e não consegui tocar nele desde então. Então agora eu preciso tocar essa história, então não vou mencionar nada a respeito dele aqui, porque, enfim, eu li só 34 páginas. Vamos às regras do sorteio de marcadores. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Em todos os vídeos de leituras do mês de 2019, eu tô fazendo um sorteio de marcadores para vocês. E as regras são, sendo inscrito aqui no canal, este é um sorteio somente para inscritos de um livro só. E fiquem bastante atentos para as inscrições de vocês no YouTube estarem públicas, visíveis a todos. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhadinha no meu comentário, que eu vou deixar destacado aqui, com um link do próprio Google, explicando como vocês fazem isso. Eu vou deixar esse link também no formulário, tá? Preencher somente uma vez o formulário que está na descrição e ter endereço de entrega aqui no Brasil. Datas. O sorteio começa hoje, dia 3 de agosto de 2019, e se encerra às 23h59 do dia 29 de agosto de 2019. O resultado eu vou divulgar às 18 horas do dia 30 de agosto de 2019 na aba Comunidade aqui do canal e no Instagram. Meu Instagram é aberto ao público, então é só você ir lá conferir, mas eu te convido a seguir também. O link tá aqui na descrição. Bom, pessoal, então essas foram as minhas leituras do mês de julho. Fiquei bastante feliz com tudo que eu li. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos, estou aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.